A graça e a paz a todos. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui com vocês, trazendo uma palavra de Deus, esperando que você receba com muita paz, com muito amor, que a sua mente esteja bem aberta para você absorver as palavras de Deus e poder praticá-la. Amém? Nós vamos trabalhar aqui o livro de Josué e nós vamos falar alternadamente alguns capítulos aqui. No capítulo 1, a palavra começa no versículo 2, fala assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa a esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que dou aos filhos de Israel. No versículo 6 em diante, ele fala assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus começa a dar motivação e instrução para Josué, para ele atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida. Mas no capítulo 5, vamos dar continuidade à leitura. No versículo 13, a palavra diz assim, nós vamos ver o 5 e uma parte do 6. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça a sandália dos pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor o seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca e a trombeta soava continuamente. Porém, o povo ordenara Josué, dizendo: Não griteis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando uma vez, entraram no arraial e ali pernotaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. Assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será alcançada.
ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenados, não as tomei. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente ao fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Amém? Esse tema de hoje eu intitulei como Silenciando a Incredulidade. Nós começamos lá com Josué 1, porque era um momento muito difícil para Josué, que ele perde seu amigo, seu grande líder, Moisés. E Deus vem e conforta ele. Porque Josué está prestes a entrar em Israel, em Canaã. Canaã se dividia em várias cidades-estados, cada uma com seu governo autocrático e todos hostis uma com as outras. Moralmente, as pessoas eram depravadas, a anarquia era brutalidade e a brutalidade era muito comum. A religião cananeia enfatizava a fertilidade e o sexo e eles eram adoradores da serpente e sacrificavam crianças. Por isso Josué, um novo líder, tinha que ser forte e corajoso e ter muita fé. Porque o momento, né, aquilo que ele estava vendo, todo aquele sistema que existia em Canaã já era propício para eles fazerem essa invasão e mudar tudo aquilo ali. E aquela terra era a terra que mandava leite e mel, era a terra que Deus prometeu a eles. E uma das orientações, a qual me chamou a atenção, está no versículo 8 e 9. Olha como é interessante. Versículo 8 e 9, ele diz assim: ó, assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre do carneiro diante do Senhor, passaram e trocaram a trombeta, e a arca da aliança do Senhor seguia. Os homens armados iam diante do sacerdote, tocaram a trombeta, e a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Continuamente. Elas iam continuamente soando, e o povo em silêncio. E o povo em silêncio. E também, no capítulo 1, ele diz assim, olha como é interessante. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha como é interessante, nesse capítulo do versículo 1, no capítulo 1 do versículo 8 e 9, ele tá dando uma ordem para Josué para ser forte e corajoso, obedecer. E aqui no 8 e 9 ele fala, ele vai obedecendo, ele começa a obediência. E em seguida no 10 ele fala o que? Ele ordena o povo para não gritar. Então vai gerando uma obediência, porque ele ouviu Deus, ele viu Jesus ali no capítulo 5 do versículo 13 a 15, quando ele recebe as instruções do que vai fazer, ele ouve, ele entende que ele tem que obedecer, ele ouve, ele entende que ele tem que silenciar toda incredulidade. O momento era de silenciar toda incredulidade e fazer o que eles estavam pedindo, o que Deus estava mandando. Deus manda, isso chama teofania, manda Jesus ali, que ele fala, né? Que é o príncipe do exército do Senhor, chega para ele e dá as instruções. Imagina você ver uma cidade altamente fechada, com muralhas enormes, e você falar, eu vou ter que rodear, e ao gritar, tudo isso vai derrubar sem eu fazer nada.
absolutamente nada, só gritar. Por isso que o momento hoje também é de silenciar a sua incredulidade. Tem que silenciar. A sua fé tem que ser uma fé forte. Sabe? No momento que Josué ele entende aquilo que Jesus estava falando, ele percebe que não pode haver murmuração. Nenhum tipo de murmuração, porque Josué e Caleb viram o resultado da murmuração, viram uma geração não entrar na terra prometida. Sabe? O silêncio da incredulidade vai aumentar a sua fé. Eles passaram 6 dias rodeando a cidade de Jericó. Todos os 6 dias em total silêncio. Silêncio de ninguém falar um com o outro. Total silêncio. Só ouvindo o som da trombeta. Apenas o som da trombeta. Total silêncio. É interessante que, olha, que muitos textos sobre a palavra de Deus nos instruem a esperar por Deus, a permanecer imóveis e ficar em silêncio perante Deus. Por exemplo, Êxodo 14, 13, 14, 2 Crônicas, 20, 15, 17, Salmos 37, 7 e 8. Algumas coisas que você pode anotar e você vai ler. Tem hora que Deus manda você ficar total silêncio. Porque nesse texto, Josué manda que os filhos de Israel mantenham silêncio total à medida que caminham ao redor da cidade de Jericó. Imagina assim que a lembrança que o castigo recebido por Israel de ficar 40 anos no deserto foi resultado dos murmúrios das pessoas incrédulas. Sem dúvida, meu amado, estava na mente, eu tenho certeza que estava na mente de Josué. Naquela época, os espias tinham voltado com um relatório motivado pelo que o homem vê, sem visão fornecida pelo Espírito Santo. Eles foram, na época, fizeram a expiação e voltaram com a motivação carnal, não com a motivação espiritual. A incredulidade deles que poderiam tomar essa terra, as tinha selado o destino deles no deserto. Eles selaram o destino dele no deserto, 40 anos. E agora com essas lições, dessa história na mente, as diretrizes de Josué de manter o silêncio, é uma precaução que nos ensina. Ao encarar grandes desafios, não permita que seus lábios falem palavras inacreditáveis. Proíba que a fala desmoralizadora saia dos seus lábios. As palavras podem ligar ou libertar. Por isso a ordem é silêncio. Porque mais tarde eles veriam a salvação do Senhor, seguindo de um grito de triunfo. O seu grito tem que ser de triunfo. Não podemos ajudar o que vemos e escutamos, mas nossa recusa a falar sobre dúvida e medo manterá nossos corações assim mais inclinados ao que Deus pode fazer, ao invés daquilo que nós não podemos fazer. Procure ouvir o que Deus está falando. Porque olha só, no 7º dia, eles rodearam a cidade de Jericó 7 vezes. No 7º dia, eles gritaram. Josué dá ordem, gritai! E tendo o povo ouvido o sonido da trombeta e levantado o grito, as ruínas, as muralhas caíram, se tornaram em grandes ruínas. Sabe por quê? Porque existe o tempo de você calar. Existe o tempo de você falar. Existe o tempo de você gritar. Silencie a sua incredulidade, mas grite pela sua fé. Comece hoje a destruir as muralhas que separam você de Deus. Comece hoje a destruir as muralhas que separam você do amor, de amar. Comece hoje a destruir as muralhas que te deixam, que te afastam
da libertação, que te afastam do perdão. Ouça as trombetas, ouça a ordem de falar e gritar, ouça o que Deus está te ordenando. Ao ouvir Deus, as muralhas cairão. Derrube tudo, mas derrube conforme a voz do Senhor. Silencie a sua incredulidade. Acabe com a sua incredulidade hoje e veja como a sua vida vai mudar. Eu oro para que você tenha um encontro hoje com Deus, um encontro com Jesus, e que o Espírito Santo esteja em você, que você seja morada do Espírito Santo e sua vida seja transformada em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe grandemente.